vídeo de hoje eu vou compartilhar com você 4 maneiras de inserir flashbacks para deixar a sua narrativa ainda mais imersiva e cheia de camadas. Fica comigo até o final do vídeo para você dominar a arte de inserir flashbacks. Seja muito bem-vindo ao Ficção em Foco, eu sou Penina Baltrucci e aqui você vai receber dicas de escrita criativa para que você não erre tanto quanto eu errei. Bora? Com certeza você já percebeu que os livros contemporâneos vêm mostrando formas diferentes de inserir o passado do seu personagem na história. Você não está errado. Antigamente, nós tínhamos livros começados, onde o autor apresentava o personagem e automaticamente ele levava a gente para o passado desse personagem, contando a sua trajetória. Isso não se usa mais, a não ser que você queira. Aí eu não posso fazer nada. Mas se você quer engajar o seu leitor, tem formas mais sutis e melhores de se apresentar o seu personagem. Até porque hoje em dia o seu livro, ele tá competindo não com outros livros, mas com celular, com redes sociais, com o YouTube, com todas as outras plataformas. Então fica ligado porque eu vou te passar a primeira dessas dicas agora. Mas antes eu quero deixar claro a diferença entre flashbacks e backstory. Backstory, por que esses termos em inglês, né? Basicamente não sei. Backstory é a história do seu personagem, a história pregressa. Ou seja, o que ele viveu até o momento. Fatos que você precisa escolher entre os mais importantes, ou seja, fatos que mudaram o seu personagem de alguma forma e fizeram dele o que ele é hoje. Sabe quando você tá no mercado e você olha para aquela pasta de dente e pensa: nossa, minha mãe gostava de creme, não de gel. Isso é importante? Não. A não ser que você tenha apanhado, né, por ter comprado gel ao invés do creme. Aí é um fato importante, que vai ser relevante para sua história. Seria ainda mais relevante se no momento em que o seu personagem está comprando essa pasta de dente, esteja acontecendo um assalto e ele seja um detetive. Talvez isso trave na hora de agir. Sacou a diferença? E é onde a gente chega na nossa primeira dica, flashbacks paralelos. Esse tipo de flashback é perfeito para mostrar para o seu leitor como o passado e o presente se espelham. E nesse tipo de flashback você consegue revelar muita coisa a respeito do seu personagem, principalmente as mudanças pelas quais ele precisa passar. E quando você coloca o passado ao lado do presente, você consegue um contraste de emoções, ou até mesmo de eventos completamente opostos. Imagina sua personagem, uma cantora famosa, entrando no estádio para cantar lá no passado, e agora ela está entrando no mesmo estádio, mas como uma derrotada. Isso não só traz a história dela à tona, como cria curiosidade no seu leitor para que ele continue a ler e saiba como ela caiu nessa derrota. E é muito fácil você procurar eventos semelhantes, é só você prestar atenção em objetos, em músicas, eventos que estão acontecendo no presente que podem e devem se associar ao passado para trazer essa profundidade, essas camadas do seu personagem, entendeu? Nesse tipo de flashback, você consegue fazer com que o leitor entenda qual é a mudança que o seu personagem precisa passar. Imagina que ele precise aprender a superar uma situação de medo que ele teve no passado e que agora está acontecendo de novo e ele precisa superar aquilo ou então algo muito ruim vai acontecer. Faça essa cena valer a pena e você vai ter um flashback incrível. E a dica 2 desse vídeo é como inserir flashbacks em 2 linhas do tempo. E eu confesso que esse tipo de flashback é desafiador. Esse tipo de narrativa envolve 2 linhas do tempo, uma no passado e uma no presente, alternando entre elas ao longo da sua história. E aqui vai o segredo desse tipo de flashback. Elas precisam estar ligadas de uma forma coesa. Tem que fazer sentido. Quando você insere uma linha do tempo no passado, o seu leitor não pode ter a sensação de que você está simplesmente pausando a história no presente. E isso é desafiador, sim. Seu leitor tem que estar tão envolvido com o presente quanto com o passado. E isso só vai acontecer se você tiver relacionado as 2 linhas do tempo de alguma forma. É só você pensar em como o passado molda o presente do seu personagem. É como o passado determina quais as ações que o seu personagem está tomando nesse momento, no presente. Na última temporada de Stranger Things. Isso aí, você entendeu, né? A gente acompanha 2 linhas do tempo, mas tão interessantes, cada uma delas tem uma história que tá seguindo, que tá te engajando, que tá te prendendo. E quando chega no final, a gente tem aquele belo plot twist. E a nossa dica número 3 é como inserir flashbacks curtos.
quando você dá pequenos pedacinhos de lembrança durante a narrativa da sua história. Já ouviu aquela frase no MasterChef? Menos é mais. Às vezes, aquelas pequenas memórias que você coloca na sua história são muito melhores do que se você jogasse ali um parágrafo inteiro no passado. Ou uma página. Ou um capítulo. Não faz isso. Esse tipo de flashback curto funciona porque é muito realista. Todos nós temos esse tipo de memória fragmentada na nossa cabeça quando a gente toca em alguma coisa, quando a gente sente um cheiro, quando a gente vê algo e ouve uma música e lembra de alguém. Quem nunca? E quando eles são utilizados da forma correta, eles não quebram a sua narrativa. Pelo contrário, eles reforçam o que está acontecendo agora, no presente. E o segredo para isso é você encontrar o gatilho certo, porque daí essa lembrança vai ter o efeito que você espera. E aproveitando o flashback curto aqui, por favor, curte o vídeo, vai! Agora. E vamos para a dica número 4, que são os flashbacks misteriosos. E é com eles que você vai criar tensão no seu leitor. É esse tipo de lembrança que vai fazer o seu leitor ficar intrigado pelo que aconteceu no passado. Pense nesse tipo de flashback como peças de um grande quebra-cabeça do passado do seu personagem. Cada um deles vai revelar um pedacinho da história dele. Mas o seu leitor só vai entender quando chegar ao final do seu livro e formar a imagem completa. Muitos autores hoje em dia usam esse tipo de flashback com personagens ocultos, para que no final o seu leitor entenda que aquela história se tratava de um certo personagem que ele acompanhava já o livro todo. O importante nesse tipo de flashback é que você saiba que você está fazendo uma promessa para o seu leitor. Quando você dá pequenos pedacinhos de lembrança para ele, você está dizendo que no final ele vai ter uma resposta. Então dê essa resposta para ele. Mas cuidado para não dar aquelas respostas na hora errada. Daí é que você tem que voltar lá no outro vídeo que eu fiz e assistir ele. Vou deixar aqui no card, por favor, hein? Vai lá assistir. Porque quando você dá respostas erradas ou você coloca uma cena que não está conectada com o que está acontecendo no presente, você vai fazer com que o seu leitor perca o interesse pelo seu livro. Você não quer isso, não é mesmo? Flashbacks que funcionam. E agora vai lá, dá um like. Compartilhe esse vídeo com aquele autor que você gosta tanto. E só lembrando que no meu blog eu coloco dicas semanalmente. E também tem os meus livros que também estão na Amazon. Se você quiser ler algum deles, tá aqui embaixo o link, tá bem? Fui!